de homens. Se perseverares, serás trevas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Boa noite! Tá muito fraco esse boa noite. Boa noite. Agora sim. Bem-vindos, bem-vindas, minhas irmãs, meus irmãos, a esta casa de oração. Essa é a terceira noite do 30º encontro com a cultura espírita de Santo Antônio de Jesus, uma realização da Sociedade de Educação Espírita Joana de Ângeles, com apoio das Casas Irmãs, Sociedade Espírita José Pititinga, Núcleo de Educação Espírita Ação Assis, Centro Espírita Vinha de Luz, Sociedade Espírita Rafael Lírio e CR5. Agradecemos a todos os trabalhadores do Joana que se uniram em prol da realização desse evento. Também agradecemos pela colaboração e participação de todos os trabalhadores das Casas Irmãs, aqui de Santo Antônio de Jesus. Sociedade Espírita José Pititinga, na pessoa de seu Edson. Núcleo de Educação Espírita São Assis, na pessoa de Dona Antônia. Sociedade da Educação Espírita Joana de Anjos, na pessoa da nossa querida irmã Conceição. Sociedade Espírita Vinha de Luz, na pessoa do nosso irmão Serginho. Sociedade Espírita Rafael Lírio, na pessoa da nossa irmã Cristina Moura. E também ao CR5. Também queremos agradecer ao apoio das irmãs, dos irmãos, dos centros espíritas das cidades vizinhas. E aqui fazemos um registro de muita alegria e muita felicidade pela presença do Centro Espírita Adriano Grindissá e Bezerra de Menezes, de Varzedo, e ao Centro Espírita Chico Xavier, de Laje, aqui também presente. Muito obrigada por prestigiar o nosso evento. E aproveitando para fazer o quê? O nosso jabá. E a gente tem que fazer, né? Agradecemos, então, também aos nossos patrocinadores, né, que contribuíram muito para a realização do nosso evento. O Shopping Taguari, a ABS Construtora, ao Penabanca Hotel e Eventos, ao Hospital Santo Antônio e a todos os patrocinadores que vão estar passando durante todo o nosso evento na nossa tela aqui. E agora, é com muita alegria que, para abrir o nosso evento, a gente vai chamar uma atração musical aqui para vocês, que é o nosso irmão saxofonista Magno Rui.
meus irmãos, inundados nesse ambiente que foi preparado por essa melodia que estamos agora sentindo, queria aproveitar esse momento para chamar o nosso irmão querido, Serginho, do Centro Espírita Vinha de Luz, para fazer a nossa prece de abertura. Muito boa noite a todos e a todas. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar as nossas mentes e os nossos corações. Louvar o Pai Celestial, louvar o Cristo e agradecer imensamente por esta oportunidade. Agradecer por este evento, pelas nossas casas espíritas queridas que nos acolhem fraternalmente. Agradecer pelos irmãos e irmãs de jornada terrena, sem os quais, sem dúvida, enfrentaríamos mais dificuldades. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui encarnados, tendo a possibilidade de conhecer o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Pedimos que suas bênçãos resplandeçam sobre todo o orbe terrestre, que sua luz guie os passos de cada espírito que aqui esteja, encarnado e desencarnado, e que a nossa bússola guia seja sempre o Evangelho do Cristo. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, é com imenso prazer e o coração cheio de gratidão e de amor que recebemos todos vocês aqui, neste evento que foi preparado com muito carinho para vocês. Que nessa noite possamos aprender mais e mais sobre o verdadeiro sentimento do amor e da caridade, e compreender o sentido da expressão pescadores de homens, para que aceitemos o convite do Cristo e trabalhemos cada vez mais na sua seara com gratidão. Ao dizer, eu vos farei pescadores de homens, Jesus estava prometendo preparar aqueles homens para essa tarefa tão honrada. A promessa que Jesus fez aos seus discípulos também se estende a todos os seus seguidores genuínos, independente da época. E hoje vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto, permitindo que cada um de nós perceba o que é necessário abnegar, caso queiramos ser discípulos do Cristo e, assim, pescadores de homens. É, então, com imenso prazer que recebemos nesta noite ele, que veio diretamente de Minas Gerais, que é um expositor espírita e se apresenta como alguém que simplesmente deseja servir a Jesus. Com vocês, Vitor Hugo Menino. Seja bem-vindo. Posso falar. Pode ser no pedestal. Assim, é só dar uma ajustadinha nele. Aqui uma posição. Tá bom aqui? Acho que pode. Tá invisível. Acho que Pode mudar aí, na posição que você tá.
Boa noite a todos e todas. É com muita alegria que nós estamos aqui como é que fala, 30 mesmo? 30ª, perdão ter esquecido. Tinha até ensaiado na cabeça, porque esses números assim eu sempre erro. No 30º encontro com a cultura espírita. Eu não poderia deixar de agradecer a todos aqueles que direta e indiretamente colaboraram para que a gente estivesse aqui, pudesse chegar bem, pudesse estar aqui com todos vocês. E eu faço isso na pessoa do Ed, que teve paciência, que fez de tudo, né, para que as coisas dessem certo. Tive de Salvador para cá um motorista extraordinário, uma pessoa muito sensível que me acolheu. Agradeço a ele também, o Sérgio, enfim, aos abraços que já recebi e as vibrações que estou recebendo nesse momento, que elas sejam valiosas para que esse encontro aqui ele nos permita sentir num outro clima, nesse clima de fraternidade, não só no calorzinho que faz, apesar de que aqui está até bom, né? Porque Bahia costuma ser quente. Quando a gente entra, já, lá no avião já dá para sentir, assim, chegou na Bahia, a temperatura do avião já muda. Mas brincadeiras à parte, é para nós um presente. E o nosso desejo é que o Cristo nos oriente para que, conforme as nossas necessidades, o Evangelho da noite possa nutrir os nossos corações. E a gente tem como objetivo aqui falar desse versículo, dessa fala do Cristo. E eu vos farei pescadores de homens. Quando nós visitamos o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo de número 3, intitulado Primeiras Pregações, Humberto de Campos vai nos trazer algumas informações a respeito do período de transição da vida privada de Jesus para a vida pública. Durante mais ou menos 30 anos, Jesus teve como que um cotidiano humano, normal, dentro de atividades. Ele apresentou-se à carpintaria, esteve como filho na presença de Maria, teve ali, né, os seus amigos, poderemos dizer, João Batista, o melhor deles, o seu primo querido, teve um cotidiano normal. Mas, chegado um tempo, como era normal também, aqueles que assumiriam compromissos com a coletividade, por volta dos 30 anos, existia uma mudança. Então, Humberto de Campos vai fazendo um resumão desse período de transição. Fala de uma visita de Jesus no deserto ao seu primo João Batista, fala da estadia em Jericó, rumo a Jerusalém, aonde, depois de conversar com um peregrino, Jesus ele vai dialogar com um sacerdote de nome Hanás. Era um cara diferente, o Hanás, daqueles de uma cultura intelectual e de um saber extraordinário, mas de uma pobreza de sentimento danada. Diante de Jesus ali, Hanás vai agir como aquele coração desrespeitoso, né, que não teve a mínima preocupação de acolher Jesus. E eles vão traçar um diálogo. O Hanás quer entender o que Jesus veio fazer, e o Cristo trabalha a partir de um propósito, como ele próprio vai dizer: vim fundar o reino divino no coração do homem.
esse o grande trabalho de Jesus. E o Hanás, né, olha para Jesus e pensa assim, né, dá aquela passada de olho, cima a baixo, e pensa assim: você, cadê seu poder, sua condição financeira, né, sua influência aí? Quantos milhões de seguidores você tem no Instagram para você querer transformar tudo? Como é que está a sua reputação? O fato é que Jesus não se incomodou com as perguntas e procurou respondê-las, né, de maneira bem tranquila, mostrando que ele não estava preocupado com as aparências materiais. Então, não se tratava para Jesus um termômetro para a sua missão, o número de seguidores no Instagram, o nível de visibilidade social. Não, nenhum desses fatores seriam importantes. Ele estava atento aos de boa vontade, aqueles que, por sinal, estivessem dispostos a cooperar através do coração para a edificação desse reino íntimo. Imaginemos, quando Jesus começa a convocação, olha que treinador, só craque que vai entrar para jogar. Imaginemos, né, teve jogo do Brasil, foi ontem? Foi ontem que o Brasil perdeu? Foi terça, desculpa. Então teve a convocação. Normalmente um técnico faz o quê? Ele seleciona os melhores para compor o time, né? Os melhores para a linha de frente, os melhores para a linha, né, mas na retaguarda, o melhor para estar no gol. Numa convocação você tem critérios. Só que parece inicialmente que Jesus tinha uma régua bem baixa, porque a seleção dele era a seleção de várzea. Eu não sei se tem essa expressão por aqui, né? Futebol de várzea. Eu não sei se todo mundo gosta de futebol, né? Mas enfim, acontece. Futebol de várzea é aquele futebol assim, o campo nem tem grama direito, né? Você vai de chuteira, mede terra, aquela coisa, para não dizer horrorosa, é engraçada, né? É a chamada pelada, né? Porque você vai ali tentar fazer o gol e tudo, mas é meio desengonçado. É um elefante tentando buscar uma flor no jardim, que destrói um monte de coisa para alcançar o seu objetivo. Jesus, ele faz uma convocação, e nessa convocação, ele vai escolher quem? Os príncipes da época? Não. Ele vai escolher aqueles de maior cultura intelectual? Também não. Os mais poderosos? Também não. Aparentemente era um plano falido, uma ideia que tinha tudo para dar errado, que não tinha nada para continuar. Imaginemos, a grande parte deles eram pescadores, era gente que tinha uma profissão naquele momento bem desvalorizada. Imaginemos, professores, atualmente, eu digo isso, né, com aquela alegria, eu sou desses. Uma equipe, assim, pouco valorizada, uma profissão comum, pescadores. Então, quando a gente pega, né, para fazer essa média, entender a realidade de quem Jesus contou com a cooperação, a gente olha, né, e se hoje nós não tivéssemos a doutrina espírita, a gente olharia para Jesus e pensaria: o que aquele homem tem na cabeça para convocar esse pessoal? Porque nós não estamos falando, né, simplesmente de aspectos culturais e sociais, porque moralmente falando,
né, os discípulos também não eram aquela coisa. Eles tinham muitas e muitas limitações. Então, as questões, elas não eram apenas externas, eram também internas. Traziam cada qual conflitos próprios. Ele chega, por exemplo, num dado instante, no início das pregações, nós vamos ter o Evangelho de Lucas nos ajudando a compreender, como também Marcos e Mateus, que vão narrar para nós o convite dos 4 primeiros discípulos, a duplinha de irmãos. Às vezes a gente pensa que quando Jesus sai da vida privada, e vai para a vida pública, né, ele olha e fala assim, eu sei, e simplesmente chamou. Só que a bem verdade, os discípulos, dentro dos 12 escolhidos, eles tinham laços entre eles. A gente tem, né, André e Pedro como irmãos, a gente tem Tiago e João como irmãos, a gente vai ter Tiago, um outro Tiago, né, o filho de Alfeu, nós vamos ter outros, né, mais 2 junto com ele, que eram também irmãos. Então não eram desconhecidos, não eram pessoas que nunca tinham se visto na vida. Inclusive, o André e o Pedro, Tiago e João possivelmente eram parceiros de negócio. Então nós estamos falando não de gente estranha que se encontrou, mas de corações que possivelmente já haviam se encontrado e que ali foram reunidos com o objetivo. Mas lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós seremos inseridos dentro desse convite. Jesus estava com uma pequena multidão, ali às margens do Tiberíades, imaginemos, né? Era um lago até extenso, 12 quilômetros de largura, uns 20, né, aí de comprimento. Era alguma coisa bem grande, bem vasta, mas no entorno existiam cidadelas. E a notícia, né, corria bem rápido. Não estamos falando de milhões de habitantes ali, mas de milhares de pessoas que viviam ali no entorno. E Jesus tinha começado as primeiras pregações. Ele estava, né, às beiras ali do chamado Mar da Galileia. Ele vê 2 barquinhos que estão atracados junto ao lago. E na proximidade desses 2 barcos, nós temos pescadores que estavam lavando as redes. O dia de trabalho deles não tinha sido muito bom. O negócio estava ruim, o negócio estava bem ruim, e meio que desapontados, né, eles estavam encerrando o dia. Imagina você, autônomo, né, um dia não foi bom de serviço, você está fechando o comércio, baixando a porta ali para você ir para casa, e é isso, né, tentar no outro dia para ver o que ia dar. Jesus, olhando-os, né, pede para que eles afastassem o barco um pouco da margem do lago, e Jesus senta em cima desse barquinho e começa a ensinar as turbas. E de repente ele olha para Simão, depois de trazer algumas lições, e vai dizer: faze-te ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Jesus está dizendo assim, olha, levanta as portas de novo e vamos trabalhar. O Simão Pedro, naquele instante, olha para Jesus, né, como interiormente a dizer, olha, eu trabalhei o dia todo, não deu nada, você acha que levantando as portas agora vai resolver as coisas? Mas só que Simão, né, percebendo que ele não estava lidando com qualquer um, existia uma autoridade moral por parte de Jesus. Simão Pedro diz assim, olha, sobre tua palavra eu lançarei as redes, eu descerei as redes, por mim eu já ia embora, mas você está pedindo e eu vou confiar.
Ele assim o faz, retorna de novo, vai ao mar alto e lança as redes. Nesse instante ele tem uma surpresa. Tamanha era a quantidade de peixes que as redes rasgaram. Ele fica um tanto que surpreso. Ele acena para os companheiros, para o pessoal que ajudava ele, Tiago, João e tudo mais, e todo mundo vai ali, dar um jeitinho de pegar aqueles peixes. E eles se acercam de novo das margens do lago, e Simão Pedro prostra-se diante do Cristo, de joelhos, e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus, ele não é tipo a gente, que depois que o outro erra e a gente avisou, a gente fala bonitinho, te avisei, Só que Jesus, observemos, ele sai desse paradigma que é do cutucão antifraterno, ele sai desse paradigma e olhando para o coração de Simão Pedro, entendendo que existiu naquele instante um lapso de consciência e lucidez, Jesus olha para ele e fala: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. É algo muito curioso, porque nós temos aqui Jesus diante de um pescador que tinha um elevado índice de confiança? Não. Alguém que nesse momento aqui já mostrou um pouquinho do orgulho, mas mesmo nessas circunstâncias, Jesus lança essa frase, que em outro evangelho, tanto o de Marcos quanto de Mateus, vai ser a frase: vem após mim e eu vos farei pescador de homens. Observemos, há um convite explícito aqui: vem após mim. Não pode ser antes, tem que ser depois. E não apenas se reduz a isso: eu vos farei um pescador de homens. Não é você que se faz um pescador, é eu que vou tornar vocês pescadores de homens. Jesus está nesse instante reconhecendo a condição de pescador, mas ao mesmo tempo trazendo uma outra proposta e colocando-se na situação. Não é Jesus coaching aqui, com todo respeito aos coaches que trazem boas mensagens e tudo mais, mas aqui não é Jesus coach, é Jesus pedagogo. É Jesus pedagogo. Nós poderíamos imaginar um professor olhando para um aluno que tem dificuldade, falando assim: olha, vamos estudar? Eu te tornarei o aluno mais excelente. Só que não nos enganemos, o aluno excelente não é o que sabe mais, porque isso é o primeiro, talvez um componente, mas não mais importante, porque na sala de aula existem vários aspectos a serem considerados. É por isso que na doutrina espírita a gente é convidado a pensar não só em desenvolvimento intelectual, mas em aprimoramento moral. Jesus olhava para Simão Pedro naquele instante com a proposta: vamos, aceita os meus cuidados e como aluno serás conduzido a um outro patamar, a uma outra realidade. A gente poderia olhar essa história aqui e ficar: nossa, legal, tudo que aconteceu com Simão Pedro, bacana. No entanto, essa história de pescador, ela nos diz algo mais. Ela nos fala algo mais. E a gente precisa recolher aqui as lições de vida eterna.
É para isso que o benfeitor Emmanuel escreve tanto a respeito do Novo Testamento. Dos mais de 6.000 versículos que existem, desde o Evangelho de Mateus até Apocalipse, o benfeitor Emmanuel vai escrever sobre mais de 1.000, debruçando-se sobre essa essência, porque na carga simbólica que existe por detrás dessas lições, há comentários divinos endereçados ao nosso coração. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição intitulada Caminhos Retos, Emmanuel, ele vai nos contar o seguinte: o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. Então essa frase para nós ela é muito importante. O espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, a criatura se levanta com a sua rede de interesses. Observemos. Metaforicamente, Emmanuel está fazendo uma transposição didática. Ele partiu de uma situação real, do que aconteceu, mas ele está extraindo símbolos. Simão, o pescador, ali na história, mas na nossa história evolutiva, todos nós somos pescadores. Todos nós. A nossa posição é o barco, e os nossos interesses são a rede. Não tem ninguém que não está tentando pescar. Tem gente que pesca, né, dormindo, mas não é a respeito disso. E se alguém dormir aqui, está tudo bem, né? Que os bons espíritos acompanhem, né, a trajetória onde estiver indo e tudo mais, que seja um bom lugar, pelo menos. Mas imaginemos, na nossa trajetória evolutiva, todos nós somos chamados a lançar as nossas redes. Todos nós somos convidados a lançar as nossas redes. Qual tem sido a direção? Qual tem sido a direção? Em qual rumo a nossa existência tem se orientado? Aproveitemos nesse instante das luzes da doutrina espírita para meditarmos mais nesse assunto. Questão de número 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Questiona Kardec. Vamos pensar nessa pergunta a partir desse momento, desse contexto que nós estamos. Todos nós encarnamos. A encarnação é o convite que nós recebemos. Mas para quê? Para que nós estamos aqui? Com o nosso barco, com as nossas redes, o que a gente veio fazer? Quando a gente se debruça sobre a codificação, a gente entende, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, é o mundo real, é o mundo pré-existente, que não se encerra. A Terra, nosso planetinha, acaba. Não queria dar essa notícia, mas um dia a Terra
vai sumir. É natural de tudo isso. Nós pertencemos ao mundo espiritual. E o mundo espiritual pode ser comparado às margens do Mar da Galileia. Terra firme. Estabilidade. No mundo espiritual é mais ou menos assim, tranquilo, sem essa mexida do mundo material. Bem mais tranquilo. Só que Jesus orienta a Simão Pedro a ir ao mar alto. O que é lançar-se ao mar? Encarnar. É preciso encarnar. É justamente na encarnação que, através da rede de nossos interesses, nós poderemos colher os peixes da experiência divina. Nós todos encarnamos, cada qual com seus processos, com seus objetivos. Mas voltemos à questão do Livro dos Espíritos, 132. Qual o objetivo da encarnação? Para que nós fomos chamados? Para que o governador espiritual da Terra nos convidou para estar aqui nesse mundo? Imagina, provas, expiações. Eu sei, tem iFood, tem Uber, tem um monte de coisa boa, tem Netflix, mas no meio disso tudo, você tem que levantar, tem que trabalhar. Não dá para ficar só comendo torta holandesa, tomando milkshake. Precisa ter brócolis, precisa ter um pouquinho de jiló, precisa ter saladinha, precisa ter uma academia, um exercício físico. Nesse plano de contrastes. Quando você encarna, você está assinando, né? A gente tem o li e concordo, que normalmente a gente sempre lê tudo, com atenção, cuidado, e a gente sabe direitinho que qualquer problema que der, nós, bem lúcidos, compreendemos. Encarnar é isso. Os guias chegam para a gente e falam assim: olha, a encarnação vai ter isso, isso e isso, você quer encarnar? Não, eu vou, vai dar tudo certo, pode deixar. Li e concordo. Aí desce, pensa no tanto de gente que reclama. O dia inteiro. Mas que calor que é esse? Já estava avisado, ó, vai vir um El Nino, é o El Nino, não é? Que é o fenômeno que a gente está passando agora, temperatura vai subir, é tampa de marmita mesmo, fábrica de pizza assim o dia todo. Você não trata de trabalhar num lugar que tem ar-condicionado, vai ser difícil. Estava no combo da encarnação. Depois da banheirinha de hidromassagem, chamada útero, do delivery, né, banquete completo, cordão umbilical, a gente é chamado a um processo, andar, aprender a falar, um reset. Imagina um espírito que já passou por isso 1000 e tantas vezes, milhares e milhares de vezes, aprender tudo de novo. Mas dentro desse processo, existem objetivos bem definidos. Os espíritos vão nos traçar dois. Vão nos traçar dois objetivos. Nós todos estamos aqui para a perfeição, ok? Temos que chegar lá.
Mas para isso existem 2 pontos centrais: passar/sofrer todas as vicissitudes da vida corpórea. Então, vamos pensar, todas. Então nós seremos postos nas mais diversas experiências para aprender a lidar com a matéria. Porque o primeiro objetivo é: o espírito precisa aprender a dominar a matéria. Em cada encarnação você vai aprendendo um pouco. Por exemplo, muitos de nós podemos estar aqui com fome. Às vezes chegou lá na cantina e viu aquelas coisas maravilhosas que alguém fez, benditas mãozinhas. Aquelas tortas de doce e de sal. Bate a fome. Você começa a salivar. Essa alternância de estados, essas experiências, as sensações que a matéria traz, a gente é inserido e não tem como. Viver na matéria é uma alternância sempre de estado, porque tem dias que você acorda muito bem e tem dias que você acorda muito mal. Às vezes começou lá em cima, termina lá embaixo e vai oscilando. A experiência de lidar com a matéria. Esse é um dos objetivos. Alcançar, observemos a escala espírita, os espíritos puros, aqueles que não mais precisam encarnar e nem reencarnar, a menos que queiram, são aqueles que alcançaram o domínio da matéria. Essa lição indispensável. Mas existe uma outra. E essa outra para a gente é importante. Imaginemos Simão Pedro. Até aquele presente instante, Simão Pedro tinha uma vida normal, tranquila, serena. Trabalho, família, e era aquilo. Atender às demandas do mundo material. Ele estava cumprindo uma parte, de certo modo, fazendo o possível para viver bem na matéria, para dar conta dos compromissos assumidos no mundo material. Só que Jesus o chama para um outro compromisso, não excluindo esse. Porque Simão Pedro em nenhum instante deixou de ser pescador, continuou sendo um ofício. Porque não raro Jesus aparece de novo nesse barco. Não tem aquela famosa passagem, quando Jesus chama os discípulos, o Simão Pedro, para caminhar sobre as águas. Aí ele olha para o Cristo, aceita o negócio e começa a andar e de repente afunda. Os discípulos estavam fazendo o quê? Turismo? Não, trabalhando, possivelmente. Então eles permaneceram dentro das atividades materiais. Ninguém foi dispensado dessas atividades, de passar pelas vicissitudes da vida corpórea. Pagar imposto? Pagar imposto, com alegria, otimismo. Não foi dispensado nenhum dos compromissos. Dá a César o que é de César. Mas existe um outro ponto que os Espíritos vão nos ajudar a recordar. Mas, diz os Espíritos, lá na questão 132,
visa ainda um outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então tem a primeira parte, mas existe uma outra parte: pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Esse compromisso, ele não está relacionado à matéria. Esse compromisso está relacionado ao espírito. Esse é o compromisso relacional. Não é só a gente atender às demandas da matéria, aprender a lidar com todas essas sensações do mundo corpóreo. Tem que aprender a lidar com os espíritos. Tem que assumir um compromisso com os espíritos. Imaginemos, Kardec, Céu e Inferno, quando ele vai falar da encarnação, ele diz que a encarnação favorece o duplo progresso. Porque a gente vai trabalhar na matéria, mas a encarnação nos coloca próximos aos espíritos. Tá, mas isso a gente tem no mundo espiritual. No mundo espiritual, pelo princípio da afinidade, a gente permanece com semelhantes. O que acontece na Terra? Há uma diversidade evolutiva, gente de diversas experiências, de diversas perspectivas, e nós somos chamados a conviver com tudo isso. Gente mais evoluído, menos evoluído. Observemos. A partir daí surge um compromisso de relacionamento. Por quê? Porque o espírito puro não é só aquele que a matéria já não lhe provoca nenhuma alteração. O espírito puro não é o Superman sem criptonita. O espírito puro, ele aprendeu a amar a criatura. Ele sabe lidar com a matéria, mas ele sabe lidar com os espíritos também. É aquele coração que, por se harmonizar interiormente, ele sabe amar incondicionalmente o outro. Tem um outro compromisso, então, para a gente. Porque não bastará a gente ter a vida material tudo certinho. No li e aceito, tinha essa abinha. Todo mundo leu, não leu? Conviver bem com os coleguinhas de encarnação. Todo mundo aceitou, não aceitou? Principalmente com os da família. Não foi? Todo mundo colocou lá, esses eu vou dar o melhor. Não foi? Parece que às vezes parente é gambiarra, porque é um trem que não dá, é um remendo assim que a gente tenta fazer, porque nem sempre dá certo. Compromisso relacional. Vem que eu te farei pescador de homens. Pedro, conduzir a vida material você já sabe. Dar conta dos compromissos materiais está beleza. Agora eu venho te chamar a atenção para os compromissos do espírito. Porque você encarnou. E existe uma responsabilidade maior. Se fazer pescador de almas.
aprender a se relacionar com os espíritos. É fácil? Imagina, nem os de ideal espírita é tranquilo. Entra muitas vezes numa reunião de diretoria para você ver. Você vai ver o tanto que é fraterno. Todo mundo sabe ter paciência e humildade. Ninguém é objeto de influência nessas horas. Não tem problema. A gente acolhe a opinião do outro e fala: nossa, olha que ideia genial que você teve. A gente faz isso, não faz? Os de ideal espírita, que a gente abraçou, proporcionado pela tarefa. Relacionar não é fácil. No dizer do Guimarães Rosa, a vida é um completo rasgar-se e remendar-se. Porque o que não falta é acidente de trânsito no campo do relacionamento. Está cheio de gente que não respeita pare nenhum, que anda num toadão não existe aqui, numa velocidade, anda numa velocidade e não respeita. E é importante a gente pensar uma coisa: o compromisso que Jesus estabeleceu com os discípulos, ele tem uma peculiaridade. Simão Pedro, isso está lá no livro Contos desta e de Outra Vida, capítulo 27, na vinha do Senhor. Na vinha do Senhor. Depois desse diálogo de Jesus, eu vos farei pescador de homens, Simão Pedro, ele estava ansioso para começar a tarefa. Agora, vamos ver, já que é para ser pescador de homens, né? Estou pronto, manda bala. Ele orou, muito emocionado, né? Nossa, sou missionário, tarefa bonita, vai dar tudo certo. Ele resolveu conversar com Jesus. Jesus, papo reto, percebendo a situação íntima de Simão Pedro, as ansiedades de Simão Pedro, fala assim: olha, pode ficar tranquilo, amanhã já tem tarefa, amanhã já tem serviço. Simão Pedro dormiu, acordou, fez a prece, falou: nossa, hoje vai ser beleza. Aí no meio do café da manhã dele, de repente ele começa a ouvir uns barulhos lá de fora. Tinha uma pessoa que ela tinha cometido alguns equívocos, os guardas estavam vindo prender ela, e essa pessoa veio pedir ajuda para Simão Pedro. Aí ele pensou: gente, mas quem que é hora dessas vem atrapalhar os meus preparativos para a tarefa? Ele olha, escuta a pessoa e fala: não posso te ajudar não. Pá, bate a porta, com educação, dispensa. Humberto de Campos narra que ele ficou satisfeito, pensou assim: hoje é dia, então nada pode atrapalhar. Na hora do almoço, vem quem? Uma mulher que ela não tinha uma fama muito boa, e o Simão Pedro adorava tratar bem as pessoas que não tinham uma fama boa. A mulher veio pedindo ajuda, e o Simão Pedro trouxe aquelas palavras esperançosas.
como que bateu a porta de novo e dispensou a mulher. E ele já estava ficando agoniado, porque ele imaginava que Jesus tinha esquecido. Até agora, nada. Cadê o sinal do que eu tenho que fazer? Aí, café da tarde, de novo, vem mais pessoas. Na verdade, mais um. Era um homem, também pedindo ajuda, mas ele conhecia a pessoa, ele se recusou. Ali, o dia para ele estava assim meio triste, até que Jesus surge. Simão Pedro: Senhor, como é, né? Eu deixei tudo para te seguir, você falou que eu ia ser pescador de almas. E aí, cadê a tarefa? Cadê a missão? Ao espírito missionário. Ai, eu penso assim, Jesus devia ter bom humor demais da conta. E aí, Jesus vai dizer para ele: Simão, 3 oportunidades vieram. Aqueles 3 corações foi eu que mandei. Aquelas 3 almas foi eu que mandei. Simão Pedro olha, se sente arrependido. Grande é a minha ignorância, Senhor, eu não sabia. Aí Jesus diz para ele: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão Pedro queria pegar Jesus nesse instante para se desculpar, e Jesus foi se afastando. Simão Pedro, naquele momento, ele abre algumas anotações que ele já tinha de Levi, e cai para ele: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Imaginemos aqui, você vai pescar quais almas? Os bem resolvidos? Os que estão com a vida organizada? Os top? O compromisso do Evangelho não se estabeleceu com os bem resolvidos, porque esses já alcançaram as esferas de paz. O Evangelho veio sobretudo para os que necessitam. O primeiro necessitado era Simão Pedro. O primeiro peixe pescado foi Simão. Só que é justo meditarmos que a vida, muitas vezes, no compromisso reencarnatório, vai aproximar dos nossos corações pelas experiências possíveis. Não são as almas evoluídas, não é as Alcíones, as Abigails, os Estevãos, que a gente tanto gostaria. Às vezes você vai ter um filho ou uma filha que te pede da sua intimidade o seu melhor. Às vezes é um companheiro ou uma companheira que te leva às cotas de dedicação e devotamento. É difícil? É. Mas é esse compromisso o nosso grande desafio. A vida material vai findar-se, e na vida espiritual vai constar, sobretudo, o nosso nível de aproveitamento no campo das almas, porque nós vamos nos ligando àqueles corações que a gente aprendeu a viver em harmonia,
o grande objetivo do Espírito: arrebanhar almas para a grande família universal. E se a gente começa a harmonizar-se com quem está do lado, nós estamos construindo as rotas na direção da eternidade. Nós, como Jesus vai dizer em outro instante para Simão Pedro, não fomos chamados a socorrer as almas puras. A gente precisa, às vezes, mudar um pouquinho o olhar, porque a gente tem pessoas no centro, por exemplo, que a gente olha e diz assim: esse daqui é os problemas que a gente tem. Só que muitas vezes são esses corações que nos permitem aprender lições que a gente não poderia supor no campo da trajetória. Porque quase sempre nós temos cultivado um pensamento, com todo respeito, a gente está querendo se cercar das pessoas que a gente merece, e não sendo as pessoas que a gente precisa para aqueles que estão necessitados. Então, quase sempre a nossa busca é que os outros nos sirvam, que os outros nos atendam, que os outros se dobrem a nós, quando na verdade, às vezes a lição da vida é diferente. Quem quiser ser o maior, aprenda a se fazer menor, o servo de todos. A grande lição do Evangelho é essa. É a gente, a partir do instante que a gente compreende o porquê está aqui, falar: pera, não é muitas vezes a vida material que vai me atender nas expectativas, mas eu posso, consolidando dia a dia, a minha situação real na vida maior. Porque quase sempre a gente vai se prendendo no imediatismo da terra, e isso é danado, porque a gente chega do lado de lá, muitas vezes, arrependido, com remorso, porque teve muito tempo para fazer as coisas. Às vezes a gente está aqui encarnado esperando a tarefa. Sou missionário, cadê, Senhor? E às vezes tem pessoas que nos estão batendo a porta da alma, nos pedindo compaixão, às vezes do jeito mais desengonçado, porque aqueles que respiram no mal, na ignorância, na maldade, nos pedem de uma outra forma o amor. É o grande desafio do Espírito Perfeito: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se vós amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem isso também os publicanos? Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Na medida das nossas forças, nós somos chamados a entregar o nosso melhor. Pescar almas não é fácil, mas é o grande chamado do Cristo a todos nós. Simão, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que você não vai me abandonar, mas porque você me ama, não abandone os meus filhos que estão na terra.
aprendamos a abraçar por isso mesmo a nossa tarefa. A nossa encarnação tem tudo para ser uma beleza, para a gente voltar lá para cima e agradecer. Só que a gente não pode se esquecer, a vida tem trabalhado para que a gente possa servir antes de esperar ser muitas vezes servido. Obrigado pela paciência e pela misericórdia de vocês. Agradecer essa palavra de hoje a Vitor Hugo por abrilhantar a nossa noite com essa mensagem, com a sua presença. Agradecemos muito por você ter aceitado esse convite, Vitor, por estar aqui com a gente hoje. Bom, finalizando esse momento. Bom, gente, então agradecemos imensamente a equipe de trabalhadores, aos patrocinadores, a todos pela participação aqui hoje e pela ajuda na realização desse evento que é feito a várias mãos. E aguardamos vocês amanhã, né? A nossa quarta noite. Convidamos vocês para estarem novamente conosco, com a nossa irmã Ana Tereza Camasmi, falando sobre o Evangelho na construção do ser integral. Imperdível, não deixem de vir aqui prestigiar a nossa irmã. Por fim, abusando um pouquinho mais de Vitor Hugo, queremos te chamar para fazer a nossa prece de encerramento. Quem se sentir à vontade para respirar, fechar os olhos e trazer ao painel da alma essas memórias do Evangelho que nos são tão caras. Pensarmos no divino amigo ali, próximo ao mar da Galileia, aquela brisa boa, já é quase noite, aquela lua serena e branda, um céu estrelado, e a gente lá, do ladinho do Mestre, juntinho do coração dele, escutando-lhe a mensagem renovadora que nos encoraja para as nossas lutas, que nos fortalece para os nossos testemunhos. Sim, Mestre, já são passados quase 2000 anos e a tua presença entre nós trouxe-nos marcas profundas. Não só caminhastes na terra, mas em nossos corações, aos rastros das pegadas sublimes que nos têm convidado para endireitarmos as veredas da nossa trajetória. Já erramos em tantos aspectos e de feridas sobram devido à inconsciência e insensatez. Surge, no entanto, celeste convite aos nossos corações. É tempo de despertar, abrir os olhos da alma para contemplar a vida que se estua e se vivifica ao nosso lado. Queremos, ó Senhor, colocar-nos aos vossos pés, pedindo que nos dignifique para os compromissos assumidos antes da encarnação,
singelos e pequenos, são essas ferramentas preciosas que temos para edificação de nós mesmos. Cá estamos, cada qual, no curso das provas redentoras. Às vezes bate o desânimo, não raro surge a tristeza, as emoções intempestivas, bradamos, lamentamos. Sim, tudo isso passa, e o teu amor que não desiste dos nossos corações tem permanecido a ecoar dentro de nós, chamando-nos à responsabilidade de viver no bem. É tempo, Senhor, de encontrarmos na humildade a chave necessária para desatarmos os nós, os conflitos que tantas vezes temos alimentado pelo orgulho. É tempo, Senhor, do amor, que nos ensina a educar o nosso coração, tantas vezes amordaçado ao egoísmo, sacrificado pelos interesses pessoais que só nos afastam, cavando o abismo da solidão e da inquietude. Bendito seja, Senhor, esse amor que nos dignifica para estar presente, para ser presença com aqueles que estão à nossa volta. É tempo de paciência para acalmar nossos desesperos ante as dificuldades que se assomam ao nosso redor, tanta coisa que não mais está sob o nosso controle, tanta coisa que pede espera e silêncio. Que essa mensagem, Senhor, nos dignifique o coração, nos lave o pensamento, o sentimento, para que assumamos esse compromisso que a gente tem, e aonde a gente estiver, sermos pescadores daqueles que estão à nossa volta, jardineiros que aprenderam a cultivar o outro, a entender o tempo e a importância da compreensão. Somos obra divina e Tu tens nos orientado. Prossiga, Senhor, a derramar sobre as nossas vidas as bênçãos dos céus, que nos fortaleçam para que possamos abençoar a cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás trevas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificará.